Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site. E se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando a minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53. O exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda Química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, estamos aqui para mais uma resolução de listas aqui no nosso canal, o Química do Amigo. Dessa vez a lista de exercícios é do bloco 2 das aulas de Físico-Química, referente à aula teórica 5, diluição das soluções. Essa lista tem 9 exercícios e a gente vai iniciar aí do nosso primeiro exercício, que está dizendo o seguinte aqui pra gente, olha só. Uma solução de estoque de hidróxido de sódio foi preparada pela dissolução de 4 gramas de soluto em água, obtendo-se ao final 100 ml, e posteriormente determinado volume foi diluído para 250 ml, obtendo-se uma nova solução de concentração 0,15 mol por litro. O volume diluído em ml da solução de estoque é aproximadamente. Pessoal, então esse exercício é um exercício que requer aí um certo nível de interpretação, tudo bem? Porque ele está dizendo aqui pra gente que dissolveu 4 gramas do soluto em água e obteve 100 ml. Tá certo? Aqui o soluto é de hidróxido de sódio. É como se eu tivesse preparado esta solução e depois desta solução que eu preparei, eu peguei um certo volume, tudo bem? Que é justamente a pergunta do exercício, e diluí para 250 ml, ou seja, eu peguei um certo volume da solução de estoque, adicionei água até 250 ml e obtive uma solução com concentração final igual a 0,15 mol por litro. Então a gente tem aqui duas etapas para resolver. A primeira etapa é determinar qual é a concentração em mol por litro da solução inicial, que eu tenho 4 gramas de NaOH dissolvidos em 100, avolumados aí para 100 ml, ou seja, eu tenho 100 ml de solução de hidróxido de sódio com 4 gramas de soluto. Então olha só, eu sei que tenho 4 gramas em 100 ml, de novo, estou fazendo aqui por análise dimensional,
Então eu comecei com grama por ml e quero chegar ao final com mol por litro. Então eu tento desaparecer com essa massa aqui. Eu sei que 1 mol de NaOH tem 40 gramas. Aí eu corto aqui, ó, a massa de NaOH. E eu sei que 1 litro tem 1000 ml, eu corto aqui o ml. Lembra que a unidade que você quer cortar, né, sempre tem que estar ou em cima ou embaixo aqui da fração. Depende. Por exemplo, eu queria cortar o grama que está aqui em cima, então eu pus grama embaixo. Agora eu quero cortar o ml que está aqui embaixo, então eu pus ml aqui em cima, tá certo? Quando eu corto essas unidades, o que que me sobra aqui, ó? Me sobra mol em cima e litro embaixo. Então basta eu fazer essa conta. 4 vezes 1 vezes 1000 dividido por 1000 vezes 40 vezes 1. Isso aqui dá 1 mol por litro, tá certo? Então, a minha solução inicial, ela tem 1 mol por litro. Agora, em segundo lugar, eu vou calcular o volume inicial, né? Eu vou fazer a diluição. Eu tenho a concentração inicial, que é 1 mol por litro. O volume inicial, ou seja, o volume da solução de estoque que eu peguei, é o que o exercício está me perguntando. A concentração final eu tenho que é 0,15 mol e o volume final eu tenho que é 250 ml. Resolvendo essa conta, 1 vezes x é igual a 0,15 vezes 250, eu encontro uma resposta igual a 37,5 ml. Você procura aqui, ó, você não tem 37,5, mas o exercício disse aproximadamente. Então a gente vai assinalar aqui, ó, no 37 ml, porque é o mais próximo aí da resposta que a gente encontrou, tá bom? Então, primeiro, eu calculei a concentração em mol por litro da solução inicial e só depois eu descobri qual era este volume inicial. Tudo bem? Este foi o primeiro exercício, alternativa B. No segundo exercício, esse aqui é um exercício bem simples, tá? Um desodorante vendido comercialmente nas farmácias traz a seguinte descrição do produto. Lisoform Primo Plus, desodorante corporal que previne e reduz os maus odores, deixando uma agradável sensação de limpeza e frescor. Insubstituível na higiene diária. Garante o bem-estar e a tranquilidade para o convívio social. Finalidade: desodorizar e higienizar o corpo. Modo de usar: usar uma solução contendo 8 tampas, que é igual a 32 ml do Lisoform Primo Plus, para cada 1 litro de água. Seguindo as orientações do fabricante, uma pessoa que preparar uma solução do produto com 250 ml de água terá que adicionar quantas tampas da solução de Lisoform? Esse aqui é um exercício de proporção direta, tá? Ora, se com 8 tampas eu preciso de 1 litro de água, para 250 ml de água, que é 1/4 de litro, eu vou precisar de 1/4 de 8. Que são 2 tampas. Então 8 tampas eu vou precisar de 1000 ml, para 250 ml, x tampas, que dá exatamente 2 tampas, que é 1/4 de 8, e aqui a gente assinala a alternativa B, 2 tampinhas, tá certo? Então esse é um exercício aí bem simples, exercício 2, alternativa B. Aqui agora no exercício 3, a gente tem uma figura, então observe conforme figura a seguir, que em um laboratório tem-se o álcool A e deseja-se preparar 1000 ml do álcool B. Então aqui eu tenho o álcool A e o álcool B, tá certo? O álcool A, ele tem uma concentração de 95%. Aqui eu posso chamar isso de título percentual inicial. E eu quero chegar ao final com 75%, que eu vou dizer que é o título percentual final, tá certo? Quando a gente faz uma diluição, pessoal, não importa qual é o tipo de concentração que você está usando. Se é concentração comum, se é concentração molar, se é título, não importa, tá certo? A expressão é sempre a mesma. A concentração vezes o volume inicial é igual a concentração vezes o volume final, uma vez que essas grandezas, né, a concentração e o volume, são inversamente proporcionais. Agora, olha só que barato essa pergunta. Ele quer saber qual é o volume de água em ml que deve ser adicionado à quantidade de álcool retirada do frasco A para atingir esse objetivo. Então, olha só, ele me deu qual é o volume final. Ele quer produzir 1000 ml do álcool B e ele me deu a concentração do álcool inicial e a concentração do álcool final. Com esse emaranhado de informações, eu descubro qual é o volume inicial do álcool. O volume que eu vou precisar retirar desse álcool aqui.
Ora, se eu tenho o volume final e eu tenho o volume inicial, eu descubro quanto de água eu adicionei ou eu tive que adicionar para fazer essa transformação. Então vamos lá, o título inicial aqui, a concentração inicial é 95%, o volume é o que você quer descobrir, a concentração final é 75% e o volume final é 1000. Fazendo essas contas, você chega em aproximadamente 790 ml de álcool. Ora, você vai precisar de 790 ml desse para chegar em 1000 ml desse. Ora, se eu vou chegar em 1000 ml e eu tenho 790, eu vou adicionar quanto de água? O volume de água adicionado é o volume final menos o volume inicial. Então a gente tem 1000 menos 790 que dá 210 e aí a gente vai aqui assinalar direto aqui, ó, a alternativa B de bola. Então esse é um exercício que não vai ser um exercício direto, né? Primeiro você descobre o volume inicial e depois você pega o volume final e subtrai do volume inicial para descobrir o volume de água, porque o exercício quer saber o volume de água. Beleza? Tranquilo? Vamos então agora para o quarto exercício. O quarto exercício, como eu digo para vocês, é um exercício muito parecido. Inclusive, como esse aqui veio posterior a este, provavelmente os vestibulares meio que se conversaram aqui e a galera deste vestibular acabou pegando a questão do Enem PPL aqui, que é das pessoas privadas de liberdade. Então olha lá, o álcool comercial, solução de etanol, é vendido na concentração de 96% em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de 70% em volume. Suponha que um hospital recebeu como doação um lote de 1000 litros de álcool comercial a 96% em volume. Então, como ele recebeu isso, o hospital, esses aqui são os dados iniciais. E ele pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante. Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool 70% fornecido na troca deve ser o mais próximo de. Então imagina que o hospital recebeu essa doação e aí ele quer trocar por uma quantidade de álcool 70%. Ou seja, ele vai pegar um álcool diluído. Então o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que pegar um volume maior do que aquele que a gente teve no início. Então olha só. O título inicial vezes o volume inicial é igual ao final vezes o volume final. A concentração inicial aqui é 96, o volume inicial é 1000 litros, né? A concentração final é 70 e o volume final é o que a gente quer descobrir. Se a gente fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar aqui em 1.371 litros. É um resultado coerente, tá certo? Porque a diferença de concentração assim não é tão grande. Então aumentou aí 300 litros. Então vamos dizer assim, o hospital vai dar lá o 1000 litros do etanol com alta concentração e vai pegar 1.370 litros do etanol de menor concentração. Por quê? A quantidade de etanol trocada vai ser a mesma. A única coisa é que o etanol que o hospital vendeu, ele vai ser acrescido aí com 371 litros de água. Beleza? Então, dois exercícios aí muito parecidos, inclusive na temática, tá certo? Vamos aqui agora para o quinto exercício, olha só. Um estudante realizou uma diluição conforme mostrado na figura a seguir. Então, aqui tem a figurinha e aí tem a questão para a gente poder trabalhar. Então, olha só. Eu tinha 7,1 gramas de Na2SO4, sulfato de sódio, em 200 ml de água. Aqui ele quer saber quanto de água eu vou ter que adicionar, supondo-se que a densidade da água, bem como da solução inicial, seja de 1 grama por ml, qual será o volume de água a ser adicionado para que a solução passe a ter uma concentração de 0,2 mol por litro? Então olha só que interessante, ele deu a concentração final. Ele está perguntando quanto de água você vai ter que adicionar. E aqui, nas informações dadas aqui iniciais, ele não te deu a concentração em mol por litro. Ele te deu simplesmente uma massa e um volume. O que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, calcular a concentração inicial em mol por litro. Então eu vou pegar as informações dadas. Olha, eu sei que 1 mol de Na2SO4 pesa 142 gramas. Quantos mols eu teria em 7,1 grama, que é a informação dada do exercício? Tudo bem? Então eu estou transformando esse 7,1 grama em mol. Deu 0,05 mol. Esses 0,05 mol estão em 200 ml de água.
Se eu quisesse a concentração disso, eu teria então que ter em mol por litro, ou seja, para 1000 ml. Como daqui para cá eu multiplico por 5, daqui para cá eu vou multiplicar por 5 também. Ou, se você quiser, a gente pode fazer a tradicional multiplicação em cruz. Então, o que a gente obteve aqui? Que a gente tem uma concentração inicial aqui, uma solução de concentração inicial, igual a 0,25 mol por litro. Então, 7,1 gramas de sulfato de sódio em 200 ml de água me dá uma concentração inicial aqui, ó, de 0,25 mol por litro, tá certo? Aí agora eu vou fazer a diluição. A concentração inicial, que é 0,25, vezes o volume inicial, que são os 200 ml, é igual à concentração final, que é 0,2, vezes um certo volume final, que eu não sei quanto é. Fazendo essa conta, a gente obtém que o volume é 250 ml. E aí olha só que interessante, inicialmente você tinha 200 ml, no final você tem 250 ml. Quanto de água você teve que adicionar? Porque esta é a pergunta do exercício. Então o volume de água é igual o volume final menos o volume inicial, que dá exatamente 50 ml, ou seja, alternativa B também, né? Acho que essa lista até agora só deu alternativa B, né? Mas não tem problema nenhum, tudo bem? Que os exercícios foram pegos aí de diversas fontes, enfim, eu não me preocupo muito com isso quando vou escolher os exercícios para a lista. O importante é que sejam exercícios aí interessantes para que você possa entender o conteúdo, tá certo? Então, exercício 5º, exercício 5, alternativa B, 50 ml. No 6º exercício, a gente tem o seguinte, ó. Para quem gostou das análises dimensionais da aula passada, a gente vai ter mais algumas aí nessa aula. Olha só, 6º exercício. Suponha que um analista químico precise preparar. Pessoal, precisou preparar, isso aqui é final, tá bom? Ele vai precisar preparar 500 ml de uma solução de amônia de concentração 0,250 mol por litro. Então ele está te falando, olha, você vai precisar disso. Então esse é o final, tá certo? Você precisa aprender a esse tipo de interpretação, tá bom? Então ele vai precisar, e isso é o final, tá certo? Ele dispõe de uma solução de estoque cuja porcentagem em massa e densidade é de 28% em massa, né, a porcentagem, e a densidade 0,90. Aí aqui tá grama por litro, tá, gente? Mas com grama por litro você não consegue resolver. Aqui teve um erro de digitação e a digitação correta é grama por ml, tá? Eu fui lá no vestibular da UDESC 2012, peguei a questão original e é grama por ml, porque se fosse grama por litro aqui, simplesmente não daria para resolver, tá? O resultado ia ficar um absurdo, ia ficar absurdamente diferente do que tem que ser, tá bom? Então eu percebi que estava errado, por isso que eu estou corrigindo aqui, e na próxima atualização do meu site eu vou fazer a troca dessa unidade aqui, tudo bem? Então olha lá. Então eu tenho a porcentagem e eu tenho a concentração, tá? A densidade, desculpa. Tenho a porcentagem, 28% em massa, tenho a densidade. Só que aqui você viu que ele está dando a concentração em mol por litro. Então o que eu tenho que fazer? Pegar essas informações, 28%, e essa informação que é 0,90 grama por litro, por ml, perdão, e transformar essa informação, eu vou transformar essa informação em mol por litro. Tudo bem? E aí como é que a gente faz isso? Eu vou primeiro calcular a concentração inicial. Então a porcentagem me diz 28 gramas de amônia em 100 gramas de solução. A densidade me diz 0,90 gramas de solução em 1 ml de solução. Olha só, a massa da solução aqui com a massa da solução aqui eu já posso cancelar. Agora eu tenho massa de amônia em cima e ml de solução embaixo. Eu quero já tirar esse ml daqui, então eu quero litro embaixo, tudo bem? No lugar do ml. Então eu coloco que 1000 ml equivale a 1 litro. Aí eu já posso cortar aqui, ó, o volume em ml da solução, tá certo? Então agora eu tenho litro embaixo, ó, é o que eu quero. Primeira coisa que eu quero eu já obtive. E agora para tirar essa massa de amônia de cima, eu tenho que colocar mol em cima. Então eu sei que 1 mol de amônia equivale a 17 gramas de amônia. Então olha só, agora eu corto aqui, ó, a massa de amônia. Depois o que me sobra? Resolver essa conta, 28 vezes 0,90 vezes 1000 vezes 1 dividido por 100 vezes 1 vezes 1 vezes 17. Resolvendo essa conta aqui,
a gente chega em 14,82 mol por litro. Essa é a nossa concentração inicial da solução de estoque. Tudo bem? E aí a gente faz finalmente o cálculo da diluição. A concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração inicial 14,82, o volume inicial é exatamente o que eu quero saber, a concentração final é 0,250 e o volume final é 500 ml. Olha só, a minha concentração inicial é 14,82 e a minha concentração final é 0,250, ou seja, eu estou diminuindo demais essa concentração. Então, para produzir esses 500 ml, eu vou precisar de um volume muito baixo. E olha só quanto que deu, 8,4 ml. Então tá ok. Aí você pensa aí na sua casa, para produzir meio litro de solução, eu partindo de uma solução de estoque concentrado, eu preciso só de 8,4 ml. Então você imagina que uma solução de estoque em um laboratório, ela dura bastante tempo, tá certo? Porque eu produzi meio litro de solução e usei só 8,4 ml, que é exatamente aqui, ó, a nossa alternativa E de escola. Exercício 6, alternativa E. Beleza? No nosso 7º exercício, olha só o que a gente tem. Sobre as diluições de soluções, assinale o que for correto. Então vamos aqui um por um para não se confundir. Item 1. Submetendo-se 3 litros de uma solução de ácido sulfúrico 1 mol por litro à evaporação até um volume final de 400 ml, a concentração será de 1,2 mol por litro. Então olha só, a gente tem 3 litros... de uma solução 1 mol por litro, e a gente vai evaporar, o volume vai diminuir. Então olha só, aqui não é uma diluição, vamos dizer assim, entre aspas, é uma concentração, tá bom? A gente vai aumentar a concentração. Então a concentração inicial aqui é 1 mol por litro, o volume inicial é 3 litros. A concentração final é o que eu queria saber e o volume final é 0,4 litros porque é 400 ml. Quando a gente faz essa conta, o resultado vai dar uma concentração final igual a 7,5 mol por litro, diferente desse 1,2 proposto aqui, por isso que é uma afirmativa falsa, tudo bem? Então aqui daria uma concentração final de 7,5. É só você pensar um pouco, né? Você tinha 3 litros aqui de solução. Você tirou a água daqui até sobrar só 0,4, ou seja, você diminuiu demais o volume de água. Então se eu diminuir muito o volume de água, é óbvio que eu aumentei muito a concentração, uma vez que elas são inversamente proporcionais, tudo bem? Então aí seria um tipo de exercício que você não precisaria nem fazer conta para responder. Aí depois o outro item aqui, ó, o item 2. 100 ml de uma solução de H2 de ácido sulfúrico 2 mol por litro pode ser obtida a partir de 50 ml de uma solução 4 mol por litro acrescida de 50 ml de água. Ora, vamos fazer isso aqui que ele está dizendo. Então, a gente vai partir dessa solução aqui, ó, e eu vou acrescer 50 ml de água. Então, olha só, concentração inicial 4 mol por litro, volume inicial 50 ml. Concentração final, eu quero a concentração final de 2 mol por litro. Vamos ver quanto que é o volume que eu vou obter. Aqui eu vou obter um volume de 100 ml, ou seja, eu já tinha 50, quanto que eu precisei adicionar de água? Eu precisei adicionar 50, como foi dito aqui no enunciado, tá certo? Então essa foi uma afirmativa verdadeira. Realmente o que ele disse aqui, a gente prova matematicamente, tá certo? Então, item 2 aí, verdade. Vamos lá para o nosso item 4 aqui, ó. Acho que dá dando para todo mundo enxergar aí, né? Aí, isso aí, tá legalzinho aqui na tela. Então, olha só. 1 litro de solução de ácido sulfúrico 1 mol por litro contém a mesma massa de ácido que 2 litros de uma solução a meio mol por litro. Então, vamos comparar aqui, ó. A nossa solução dita 1, ela tem 1 mol de ácido sulfúrico em 1 litro. Vamos ver quantos mols de ácido sulfúrico eu teria nessa minha solução 2. Não é meio mol por litro? Meio mol para 1 litro? Para 2 litros, eu teria X, que dá 1 mol. 1 mol de ácido sulfúrico é igual a 1 mol de ácido sulfúrico. Portanto, as massas seriam iguais. A afirmativa aqui está verdadeira, beleza? E a última afirmativa aqui, olha só.
Diluindo-se 200 ml de solução de ácido sulfúrico a 5 mol por litro para 250, obtém-se uma concentração final de 4 mol por litro. Então, olha só o que ele está dizendo. Você pega uma solução de início aqui, que tem 200 ml e uma concentração de 5 mol por litro, quando você diluir isso para 250 ml, você obtém uma solução com 4 mol. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Concentração inicial 5 mol, volume inicial 200 ml, concentração final é o que você quer descobrir quando o volume final for 250. Resolvendo essas contas aqui, você chega exatamente em 4 mol por litro, ou seja, é uma afirmativa verdadeira também. Se você tivesse nesse vestibular respondendo, você teria que colocar a somatória das alternativas corretas. Olha, 2 com 8 dá 10, com 4 dá 14, e aí seria a sua resposta final lá no gabarito, item questão 7, somatória igual a 14, beleza? Estamos aqui agora na nossa última folhinha, nós temos aqui os nossos 2 últimos exercícios, né, sobre diluição. Então vamos lá para o 8º, olha só. Quantos ml de solvente puro, que ele quer saber de água, né, ó, solvente puro, muito provavelmente é a água, tá? A gente não tem certeza se é água, mas vamos considerar que é água. Devem ser adicionados a 150 ml de uma solução de NaOH com concentração igual a 1 mol por litro. Então, se eu tenho 150 ml, esse é o meu volume inicial. Se eu tenho 1 mol por litro, essa é a minha concentração inicial, a fim de torná-la 0,25 mol por litro, ou seja, eu estou a fim de tornar, então eu quero obter uma solução final com concentração de 0,25. Então você tem uma solução com concentração 1 mol por litro, quer obter uma 0,25 mol por litro, você tem aqui um exercício de diluição. Então vamos lá, concentração inicial 1 mol por litro, volume inicial 150 ml. Concentração final 0,25, volume final é o que você vai descobrir. Fazendo essas contas aqui, a gente chega no nosso volume final de 600 ml, tá certo? Olha só, se o seu volume final é de 600 ml, agora dá pra gente calcular qual é o volume de solvente que você teve que adicionar. Se o seu volume final é 600 e o inicial é 150, você vai fazer os 600, que é o final, menos o inicial, e vai descobrir quanto de solvente você tem que adicionar. Então você vai pegar essa solução e vai adicionar 450 ml do solvente para chegar nessa concentração final aqui, tá certo? Esse é um exercício clássico, assim como todos os que a gente resolveu nessa aula, sobre práticas de laboratório. Então você imagina que no laboratório o cara tem em estoque essa solução, mas precisa usar essa numa análise. O que ele faz? Ele pega essa que ele tem em estoque, faz o cálculo matemático, percebe que ele precisa adicionar apenas 450 ml de água. Então o que o cara faz? Mede lá num balão volumétrico 150 ml da solução, mede em outro balão 450 ml de água, joga tudo isso dentro de um becker, agita e usa sem maiores problemas, porque ele fez tudo isso com base em cálculos matemáticos, cálculos químicos, e ele pode sair utilizando essa nova solução com toda a tranquilidade do mundo. Beleza? Então exercício 8, alternativa E de escola. Vamos para o nosso último exercício, aí para fechar com chave de ouro, um exercício do ITA, tá certo? Um exercício que não é um exercício simples, aliás, como nenhum exercício do ITA é, mas, enfim, dá para você resolver com tranquilidade, tá certo? Então vamos lá. Para preparar 80 litros de uma solução aquosa 12% em massa de hidróxido de potássio, que tem a densidade igual a 1,1 gramas por centímetro cúbico, foram adicionados X litros de uma solução aquosa 44% em massa de KOH com uma densidade de 1,5 e Y litros de água deionizada, massa específica igual a 1 grama por centímetro cúbico. Os valores de X e Y são respectivamente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular qual é a concentração inicial tanto dessa solução, qual é a concentração inicial das duas soluções, tá? Da de 44% e da de 12%. Lembrando que 44% é a sua solução inicial e 12% é a sua solução final, uma vez que esse é um exercício de diluição. Ele está dizendo assim, ó, para preparar
Então você quer preparar uma solução com 12%. Você está partindo de uma solução de 44% em massa. Como ele deu as densidades, as massas específicas, a gente vai usar essa informação para calcular a concentração em gramas por litro. A gente fez muitos exercícios com essas transformações lá na lista anterior, na lista da aula de concentrações. Então olha só o que a gente vai fazer. Essa é a porcentagem em massa, 44 gramas de KOH em 100 gramas de solução, é isso que quer dizer 44%. A densidade 1,5 grama de solução para 1 centímetro cúbico de solução, a gente corta aqui a massa da solução, eu tenho em cima já a massa de KOH. Embaixo eu quero litro, porque eu quero concentração em gramas por litro. Então eu vou colocar aqui, ó, 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro, eu corto o volume aqui, os centímetros cúbicos em cima e embaixo. O que me sobrou? Me sobrou massa de KOH por litro de solução. E a gente resolvendo essas contas aqui, 44 vezes 1,5 vezes 1000 dividido por 100, me dá 660. 660 gramas por litro é a minha concentração inicial. Vou fazer a mesma coisa para a solução final. Olha aqui, 12 gramas de KOH e 100 gramas de solução, a densidade, ou seja, a massa específica, 1,1 grama de solução para 1 centímetro cúbico de solução. Cancelo aqui a massa da solução, aí eu só preciso cancelar agora o centímetro cúbico, 1000 centímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos equivalem a 1 litro. Corto aqui os centímetros cúbicos de solução, sobrou massa em cima e volume embaixo, exatamente como eu quero. Resolvendo essa conta, 12 vezes 1,1 vezes 1000 dividido por 100 dá 132. Então, na verdade, o que o exercício quer que você parta de uma solução 660 gramas por litro e chegue numa solução de 132 gramas por litro. A gente vai calcular agora qual vai ser o volume inicial. Quanto da solução inicial eu vou precisar pegar, ou seja, eu vou descobrir o X aqui do nosso exercício. Concentração inicial 660, volume inicial X, concentração final 132 e o volume final, os 80 que ele disse aqui que ele vai querer preparar. Resolvendo essas contas, a gente chega em 16 litros. Então, eu vou pegar 16 litros da solução. Obviamente, a única alternativa que tem 16 litros em X aqui é a alternativa B. Mas vamos calcular o resto, né? Agora é só você calcular o volume de água. O volume de água não era o volume final menos o inicial? Se era nos outros vestibulares, é no ITA também, gente. O ITA não muda nada, tá certo? Olha só, então o volume final é 80, o volume inicial é 16, eu vou ter que adicionar um volume de água igual a 64 litros. E olha só que interessante, os 64 litros está aqui. Beleza? Tranquilão? Com isso, nós chegamos então ao final de mais uma lista, mais uma resolução de lista aqui no nosso canal, dessa vez a lista da aula de diluição de soluções. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Se você gostou dessa aula, por favor, clique no botão curtir, dê uma curtida na aula. Se ela foi boa para você, ela pode ser boa para algum amigo seu. Por favor, compartilhe aí nas suas redes sociais. Isso ajuda a dar visibilidade e ajuda a dar notoriedade para o nosso canal. E aí o produtor dos vídeos fica muito contente, tá certo? Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui mesmo no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Se você quiser conhecer todo o nosso projeto, é só acessar esse site aqui, ó, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você encontra, além dessa, uma outra infinidade de listas para download, orientações de estudo, links interessantes, a nossa lista de aulas que estão disponíveis no YouTube. Todo esse material, tanto o material disponível no YouTube como o material disponível no nosso site, ele é de uso gratuito, 100% gratuito, você não precisa colocar a mão no bolso. Então você tem um curso completo de Química sem precisar gastar nada. Tudo isso para que você não tenha mais desculpa para não aprender Química. Beleza? Então olha lá, se você se inscreveu, curtiu, compartilhou e comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!